Olá, queridos. Eu quero ter algumas respostas, alguns questionamentos para abençoar a sua vida. Se 100% não servir, aproveite o que der, tá bom? Essa TV tem sido uma bênção, não somente para você que está assistindo, mas para várias e várias pessoas deste Brasil e também do mundo. Vamos lá, a primeira pergunta, o primeiro questionamento daquilo que eu posso ajudar. Você me conhece, eu sou o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane aqui em Belo Horizonte. Sou pastor há 46 anos. Já fui pastor auxiliar durante 5 anos. Estou hoje há 40 anos na mesma igreja aqui em Belo Horizonte, tá? O meu site é getsemane.com.br, tá bom? Um abraço. Vamos lá. Primeira pergunta. O bombardeio contra as famílias se intensifica cada vez mais. Quais são seus conselhos para que as pessoas que nos assistem consigam blindar eficazmente suas famílias? Olha, eu acredito que a primeira coisa é o homem assumir o papel dele pastoral, sacerdotal, ministerial. Antes de eu ser pastor aqui na igreja, por exemplo, eu tenho que saber que eu sou o líder, o pastor, o modelo máximo para a minha família. Então eu diria que esse é o grande legado que um pai pode deixar para seus filhos, para que as famílias sejam mais estabelecidas. Segunda coisa é que ele deveria ter essa reunião com a família para que estejam unidos, tirarem férias juntos, gozarem do tempo de um almoço juntos e também frequentarem uma igreja, um altar. Então ter um altar dentro de casa, um altar pessoal e um altar também externo como igreja abençoado. Tudo isso fortalece a família. Vamos ao número 2. As taxas de divórcio no meio cristão estão cada vez mais próximas às da sociedade em geral, mesmo com tantas pregações, palestras, encontros e retiros de casais. Por que será que este fenômeno tem atingido os cristãos quase tanto quanto os que não o são? Bom, primeiro é a falta de critério no início de um relacionamento. Há uma precipitação muito grande na escolha, talvez por uma cobrança de que a garota jovem tem que ser casada. Garota evangélica, tem que casar. Ah, você está passando uma prova, não é casado, como se casar fosse a solução para tudo. Então essa cobrança faz com que muitos jovens se casem porque são cobrados e aí logo não tem preparo, não tem um amadurecimento nesse relacionamento e acabam tendo práticas sexuais antes do tempo, precocemente. Porque primeiro é unir a mente, o espírito, depois a mente e terceiro os corpos. Só que aí fazem uma inversão, né? E isso não precisa, vamos dizer, acontecer. Tem que casar na hora de Deus, tem que casar no momento de Deus, na hora que as pessoas têm condições e não para dar uma resposta para a sociedade, tá bom? Sua agenda certamente é bem cheia, e sendo assim, como o pastor consegue conciliá-la com um tempo de qualidade para a sua família? Eu concilio estabelecendo, até anotei aqui, limites a mim. Eu não sou uma máquina, não sou perfeito, e também limites para os membros da igreja. Por exemplo, constantemente tem alguém tocando a campainha na porta da minha casa e querendo que eu lhe atenda lá. Eu não atendo. Eu digo, não, vai para a igreja, já tem um gabinete pastoral. Segundo, antes dos cultos, também não converso com ninguém. E gabinete pastoral depois do culto, dos cultos que eu dirijo, somente casos específicos. Eu encaminho as pessoas para o culto, né? Não para o self-service espiritual e não para o atendimento à la carte. Agora, casos que os meus pastores não podem resolver, conforme a Bíblia diz na palavra de Jetro, que era sogro de Moisés para ele, e também o apóstolo orientando que a gente tem que dividir as cargas, e o próprio Senhor Jesus diz que cada um deve levar a cruz. Eu tento
dar uma equação, uma direção, formando uma equipe capacitada. Então, não centralizando todos os aconselhamentos. Então, eu tenho a parte administrativa da igreja, a parte espiritual da igreja, os ministérios da igreja, e tenho também a minha família, que eu não abro mão de estar com ela estabelecida. Meus 3 filhos são pastores, genros, noras, todos e netos servindo ao Senhor. É uma igreja de quase 50 mil pessoas, então cada vez mais eu vou procurando me equacionar, me ajustar para que tenha um ministério eficaz, profético, abençoado e todos sejam muito bem atendidos, tá bom? Essa é a minha orientação para vocês. Depois eu preparo algo com mais tempo, melhor. Cheguei agora de viagem de Israel, ainda estou com fuso horário, tá bom? Um beijão, pastor Jorge Linhares, que Deus te abençoe.